E a cicatriz da elevação das sobrancelhas, onde que fica? Olha só, pessoal, existem duas técnicas básicas para poder elevar a sobrancelha. Mulheres não têm entradas igual homens têm. Então, em mulheres, o que você faz? A linha capilar na mulher, ao invés de fazer assim, de fazer essa entrada, ela continua reta aqui. Então, você faz um corte 1 centímetro atrás da linha capilar, dentro do cabelo. Aí você vem por debaixo aqui da pele e suspende a sobrancelha. Então, o corte fica escondido dentro do cabelo. É muito tranquilo. Ah, mas o que pode acontecer nesse tipo de cirurgia com corte escondido dentro do cabelo de complicação? A cicatriz não aparece. Pode acontecer uma queda de cabelo chamada alopecia cicatricial. Mas é extremamente raro e facilmente corrigível. Tá? Eu tive uma paciente de 32 anos, nunca mais me esqueço do nome dela, Leonide Fátima, que quando eu morava em São Paulo, eu a operei. E ela era bem branquinha, loura, do cabelo bem ralinho, sabe? E aí ficou, assim, na região da cicatriz, o cabelo mais ralo. O que eu fiz para poder corrigir? Nós voltamos para o centro cirúrgico, anestesia local. Eu dei infiltração de adrenalina com xilocaína nessa região e reaproximei as bordas da ferida cirúrgica e ficou uma linha e o problema foi resolvido. É muito tranquilo. Agora, em homens, o problema é o seguinte. O homem tem entrada. Então, por exemplo, em mim, se eu fosse querer fazer uma cirurgia para levar a sobrancelha e colocar o corte atrás da linha capilar, ia ficar muito atrás. O cirurgião não iria conseguir contornar a curvatura craniana para chegar no alvo, que é a região da parte lateral da cauda da sobrancelha, para subir um pouco. Você entende? Por quê? Porque o local do corte ele não pode estar mais de 6 centímetros do rebordo orbitário superior, senão você não consegue contornar a curvatura craniana. Então, homens geralmente fazem uma técnica, são submetidos a uma técnica chamada Castanhares, que é a incisão feita junto da margem superior da sobrancelha. Ah, mas eu sou homem, eu tenho medo da cicatriz. Então não opere. A cicatriz fica muito bem, mas se você olhar muito de pertinho, você pode perceber que a cicatriz está mais evidente. É claro que de um modo geral fica muito tranquilo, mas tem pessoas que têm a cicatrização um pouco mais evidente. Não tem outro jeito, né? Se você fizer um corte aqui, nessa região, você não pode fazer para trás da entrada, então você tem que fazer na entrada, aí a pessoa vai ficar com um corte aqui, não vai estar disfarçado em lugar nenhum, no meio da entrada. Então, se você fizer o corte junto da sobrancelha, pelo menos você confunde com a sobrancelha. E, inclusive, tem uma outra possibilidade, que é uma variação da técnica de Castanhares, que é o seguinte: quando as pessoas têm muitas rugas nas testas, né, elas podem ser submetidas à cirurgia de elevação de sobrancelhas, quando o cirurgião ele coloca, né, os cortes dentro das rugas cutâneas e de preferência em rugas desniveladas, porque quem vê percebe menos se os cortes são desnivelados. Então, para homem, existem basicamente essas duas opções: o Castanhares, que é o corte junto da sobrancelha, e no caso de um homem que tem muitas rugas na testa, o corte dentro dessas rugas, preferencialmente em rugas desniveladas. Agora, pode ser que você opte falar: eu sou homem, prefiro fazer a pálpebra inferior e a superior, e a minha sobrancelha está caída, mas eu prefiro deixar ela caída e deixar de arrumar, né, de resolver esse excesso de pele lateral, porque eu tenho tanto medo da cicatriz. Então, você pode fazer, por exemplo, a pálpebra superior e inferior, e se estiver bom para você, tudo bem, se não, no segundo tempo, você faz a técnica de Castanhares para poder levantar a sobrancelha. Eu tenho visto aí muita gente que
faz técnica de Castanhares em mulheres, mas eu acho totalmente fora de propósito, tá? Eu acho que às vezes a pessoa não tem assim um conhecimento para poder fazer a técnica convencional, que é a incisão pós-capilar, que é muito mais requintada, vamos dizer assim, e aí a pessoa vai elevar a sobrancelha na mulher, ela faz um Castanhares, que é uma técnica usada em homem. Eu estou dizendo isso porque mulheres são especialmente críticas com relação à cicatriz. Então, a gente reserva o Castanhares exclusivamente para homens. Eu nunca fiz um Castanhares nos meus 32 anos de trabalho em face em mulheres. No caso de frontoplastia, de elevação de sobrancelhas, né, ou frontoplastia, são sinônimos, para mulheres, a gente faz a incisão atrás da linha capilar, né, e acontece uma coisa interessante, que é o seguinte: quando começa a cicatrizar, começa a coçar muito, tá? Aqui na região da cirurgia do Castanhares, da cicatriz da cirurgia do Castanhares, que é a técnica preferencial para homens, esse fenômeno de prurido, né, de coceira, não é muito evidente não, mas caracteristicamente aqui na região do couro cabeludo, é muito comum coçar, né, durante o processo de cicatrização, e é uma coisa que você tem que arcar com isso, porque não tem muito o que fazer não, tá? Não tem muito, a gente pode tentar um antihistamínico, uma coisa desse tipo, mas eu observo na prática que o efeito é muito limitado para poder melhorar essa coceira, mas ela cede naturalmente, incomoda um pouco, mas cede naturalmente. Outra coisa é que a região da fronte, nessa técnica da mulher, pós-linha capilar, não no Castanhares, nessa técnica da mulher, pode acontecer de ficar meio amortecido a região da fronte por um tempo, mas sempre recupera. Agora, no Castanhares, como é a técnica mais superficial, não tem esse problema de haver algum amortecimento aqui próximo ao olho, né? Isso aí não acontece, é só na técnica mesmo pós-capilar aplicada em mulheres.